Então, iniciando a nossa gravação, tá? Tivemos problemas técnicos aqui, por isso que estamos gravando agora, mas vamos tocar o bonde. Então, a meiose é esse processo que a gente acabou de ver, que tem duas divisões. Mas antes de qualquer divisão, o que tem que acontecer? A multiplicação, né? Então, imagina que eu seja proprietária de uma loja, né? E que eu tenha 2 filhos. Então, para que aquilo que esteja dentro da loja eu possa separar e dar para os meus 2 filhos, o que tem que acontecer? Eu tenho que multiplicar as coisas que estão ali, porque senão eu só vou dividir, né? Então, se eu tenho, assim, uma loja de sapatos, se eu tenho, sei lá, 1000 sapatos, eu vou multiplicar, né? Vou ter agora 2.000 sapatos para que, quando eu fizer a divisão, os filhos tenham 1.000 cada um. Então, a ideia da meiose é essa. Então, tem que multiplicar no início para que possa ser dividido, né? Tanto a mitose quanto a meiose, né? Tem que ter essa duplicação daquilo que está lá dentro. Então, essa fase é a fase da intérfase, né? Lembra disso? Da intérfase. Qual delas, ó, a intérfase ela tem as fases G1, S e G2. Qual delas eu disse que é mais cobrada no Enem? Que é para você ficar bastante atento. Estão me ouvindo? Qual delas, então? Que é a mais cobrada no Enem? Já esqueceram? São 3 fases. A fase G1, S e G2, como tá na imagem aí. Isso aí, Gustavo, a fase S, tá? Por quê? É a fase que tem o quê? A duplicação do DNA, tá? Lembrando, gente, que em toda a intérfase existem aliás, em todo o ciclo celular existem pontos de checagem, tá? Esses pontos de checagem, eles são feitos por enzimas e proteínas. Tirar o fone? Ah, mas você entendeu o que eu falei, Gustavo? Ah, então tá bom. Então, assim, em cada o ciclo celular, gente, ele é importante haver pontos de checagem. Esses pontos de checagem, eles são feitos por enzimas, né? Que são as ciclinas e as sinases, né? As sinases são dependentes das ciclinas, da ativação. Então, na página 16 do seu livro, está mostrando isso, que são enzimas que vão verificar, sabe? Sabe controle de qualidade dentro de uma empresa? O controle de qualidade, o que ele faz? Vamos pensar, alguém aqui já foi na Garoto? Quem aí já foi na fábrica da Garoto? Escreve aí para mim. E que visitou mesmo, foi lá dentro. Comeu aqueles bombom tudo, gente, porque diz que é uma maravilha, né? Você come pra desgrameira, só não pode beber água. Já foi, Arthur? Ótimo. Mais ninguém na turma foi? Só Arthur que foi? Então, na, na, se a gente pensar numa empresa, né? Vamos pensar assim: o carro-chefe da Garoto é aquele bombom, é, o Serenata, né? O Serenata, você já comprou o Serenata e você ficou comparando? Existem serenatas de tamanhos diferentes? Um serenata menorzinho, um outro médio, um outro grande, ou que você vê a diferença entre eles, no papel,
na forma de embrulhar, ou é tudo padrão, padronizado? É tudo padronizado, né. Logo, o que faz ser daquele jeito? Eles passam, por controles, tá. Então ele tem que ter uma quantidade de aquele cremezinho que é por dentro, uma quantidade X, de chocolate por fora, ok? E mas o Arthur, você sa as máquinas elas oi, quem quer falar aí? Júlia? Ah, ela fechou aqui o microfone. Eh então assim, existem setores, né, o setor de qualidade, que ele vai averiguar isso. Se o Serenata, ele está indo com um tamanho padrão, ele tem que ter um tamanho padrão, tem que ter o tamanho do papel que embrulha ele é padrão. Sim, eu entendi, Arthur, porque é tudo automatizado. Mas existem pessoas naquelas áreas ali fazendo isso, ok? Então eu queria que você pensasse que durante o ciclo celular, né, que a gente tem lá a intérfase, né, e depois entra definitivamente na divisão, existem enzimas, né, e proteínas que fazem a checagem. Então, quando sai, por exemplo, do ponto G1, vai verificar se está tudo bem com o material genético. Será que o material genético já tem proteína suficiente, né, nessa fase? Ele pode passar para a fase S, porque se tiver tudo bem com ele pode se dividir, se não, é morte celular, manda destruir. Por quê? Porque isso vai gerar um problema lá na frente. A célula que for originada, ela precisa ter as mesmas características daquela que a originou anteriormente. Ela precisa ter o mesmo papel. Se ela tiver um papel diferente, no caso assim, se ela não cumprir com aquilo que é digno daquela célula, é uma célula defeituosa. Qual o problema da célula defeituosa? Fala aí para mim. Além dela, obviamente, não desempenhar o papel, isso aí gera mutações, né, na verdade, a célula que não desempenha o papel dela, ela é uma célula que seria uma célula mutante ali, né, porque ela sofreu mutações, né. "Ah, professora, mutações é aquele negócio que sai raio do olho". Não, a gente sofre mutações em várias células, isso aí, João, e aí vai causar câncer, né. Então quando eu falo assim, presta atenção em relação a isso, igual eu falei, mitose, divisão celular não cai no Enem não, só despenca. Por quê? Porque envolve principalmente o câncer. A mitose, ela envolve câncer. E outra, gente, vocês, né, é porque vocês também são muito novinhos. Na minha infância, né, que aconteceu alguns, né, 30 anos atrás, eu quase não ouvia falar em pessoas que tinham câncer. Na adolescência, eu já ouvi falar em algumas. Hoje, muito mais. Por que será? O que vocês sabem disso? Vocês ouvem falar em muitas pessoas que têm câncer hoje ou vocês não conhecem ninguém que tem câncer? Ou que teve, ou que está tratando, ou que veio a óbito por isso? O Arthur conhece poucas, o Gustavo só da internet, nem na vizinhança aí, não ficou sabendo de ninguém? Uma tia, gente, não, que teve alguma coisa assim? Pois é, muita gente, o câncer de mama, né, gente, isso aí tem bastante, que é o câncer que mais acometem as mulheres, né. E os homens? Que tipo de câncer que mais acometem os homens? Próstata, isso aí. E independente de sexo, no Brasil, qual o tipo de câncer que mais mata?
Quer dizer, o câncer mais comum, né, no Brasil. Alguém sabe? É o câncer de pele, tá? É o câncer de pele. E aí você tem outros, né, outros cânceres, por exemplo, de boca, de traqueia, que está bastante envolvido com o cigarro, né, o tabagismo. Tem câncer do trato digestório, né, estômago, fígado, né, fígado também, né, mas mais intestino. Câncer de intestino tem muito a ver com nutrição, alimentação industrializada, né. Então, assim, tudo que envolve, o câncer tem a ver com divisão celular. Tem a ver com o quê? A célula que sofreu uma mutação, que todo câncer ele é genético, tá? A célula sofreu uma mutação por algum motivo e, continuou a dar continuidade na divisão celular, né. Então, tudo isso aí que a gente está estudando tem a ver. E o número de câncer vai aumentar, por quê? Câncer tem a ver, além desses temas que eu disse, tem a ver com a idade, com o passar do tempo. As pessoas acima de 50 anos, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver um câncer, ok? Estão me ouvindo? Então tá bom. Então, existem enzimas, né, células, enzimas que vão fazer o quê? A checagem para ver se essa célula, ela pode seguir adiante. Mas se lá G1 tá ok, S tá ok, G2 tá ok, brota no ela brota no quê? Na meiose, né, no restante da divisão celular, né, para o desespero de vocês. Vamos lá. Então, se tá tudo ok, segue. Segue o bonde, tá? Que segue o quê? As etapas, as outras etapas da meiose, tá? Então a gente está falando de mitose lá atrás, que também tem a intérfase, mas teve só a divisão equacional. Aqui são 2 tipos de divisão, né? Então meiose 1 e meiose 2. Então o que que é a meiose 1? A meiose 1 ela é reducional. Professora, mesmas, ó, as mesmas, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas tem eventos que acontecem aqui dentro que são importantes, tá? Então, essa meiose aqui, essa primeira divisão, ela é reducional, ela reduz o número de cromosomos, ok? A divisão 2, que é a meiose 2, você vê que leva tudo 2, ó. Prófase 2, metáfase 2, anáfase, telófase 2. Essa parte 2 aqui, ela é equacional, então ela não reduz o número de cromossomos, ela só separa as cromátides irmãs, tá? Então, na sequência, aí a gente tem aqui uma das partes mais importantes da meiose que você precisa de saber, tá? Espera aí que não atualizou. Isso, agora atualizou aí para você. Essa aqui é a parte mais importante. Então, anota no teu caderno, tá? Além dessas informações que eu tô falando, né, ó, que a meiose 1 ela é reducional, a meiose 2 é equacional, existem palavras importantes que as provas gostam de cobrar, porque ela faz comparações, né, então é preciso que você saiba. Chuchus, na prófase 1, ela tem 5 subfases. "Ah, professor, tem que guardar essas 5 subfases?" Calma. Tá? A não ser que você vai fazer aquelas provas, né, daqueles vestibulares sinistros, aí você vai ter que guardar todas essas fases, que aí é conteudista, né. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que você associe essa fase aqui, ela é a fase mais importante aí da biologia. Por quê? Qual a importância da meiose? Qual a importância dos indivíduos fazerem meiose? Com isso, eles produzem gametas. Gametas é tipo de reprodução sexuada, ok? Reprodução sexuada gera variabilidade ou não gera? Escreve aí para mim. Reprodução sexuada gera variabilidade genética ou não gera?
Isso aí, Gustavo, gera, muito bem. Logo, ela é que é responsável por sermos diferentes. Então, dentro da meiose 1, né? Ah, professor, o que que eu sei que é 1? Ó, tá aqui, prófase 1. É o quê? Da meiose 1, tá? Prófase 2 seria da meiose 2. Essa fase aqui, ela é dividida em 5 subfases, tá? No seu livro, tá mostrando cada evento importante dessa subfase na página 23. Então, por exemplo, ó, o leptóteno, vai ocorrer a espiralização, né, dos filamentos de cromatina, que não está em formato de cromossomo ainda, tá em formato de cromatina, e vai formar umas bolinhas chamadas de cromômeros. Nossa senhora, cromômeros. E esses cromômeros, eles vão ser importantes para na hora da divisão, tá? Na hora de haver o crossing over, que é esse evento aí que eu vou falar. Aí a gente tem o zigóteno, né? Zigo significa união, que é os cromossomos homólogos, eles vão ficar lado a lado, né? E o evento mais importante é o paquíteno, que é esse C que está marcado aí em vermelhinho, que eu coloquei aqui, tá? Esse evento é que eles vão se parear para fazer a troca, tá? É nesse momento que eles se pareiam para começar a fazer a troca. Então, os cromossomos homólogos. O que é cromossomo homólogo? É porque um veio do pai e outro veio da mãe, tá? Eles são mas homólogos para a mesma característica, tá? Então, o cromossomo que eu recebi, um cromossomo que eu recebi 23, né? Então, o cromossomo 1, da mãe tem que parear com 1 do pai. E o 2, da mãe tem que parear com 2 do pai. Por quê? Porque eles são responsáveis pelas mesmas características, ok? Então, a gente fala que é cromossomo homólogo, porque um veio do pai, veio da mãe, e é, eles são dentro de uma categoria, né? Eles são iguais, tá? Geneticamente não são iguais, mas dentro da minha categoria, então eles carregam as mesmas informações. Quando eu falo as mesmas informações, é assim: cabelo, cor do cabelo, cor do olho, cor dos olhos, cor da pele. Ah, Fernanda, significa que a cor vai ser igual? Não, mas é que eles vão carregar o mesmo conjunto de informações acerca de determinadas características. Lembrando que são 23 cromossomos em se tratando da nossa espécie, 23 cromossomos, e os 23 cromossomos, cada um vai ter uma característica. Então, com o projeto Genoma, foi possível a gente verificar quais características existem em cada cromossomo, tá? Então, se você tem curiosidade, coloca lá no Google, genes presentes no cromossomo 1. Vai aparecer lá que você pode ter o gene para câncer de mama, pode ter o gene para albinismo, pode ter o gene para o Parkinson, ok? Por quê? Porque é nesse cromossomo que pega esse tipo de gene, tá bom? Aí, na sequência, esse evento, Paquítenon, é o evento mais importante, porque é onde vai ocorrer, então, o quê? A troca de pedaços desse cromossomo, tá? Essa troca, ela é chamada de crossing over, ok? No diplóteno, é que é possível visualizar essa troca, mas essa troca ocorre no paquíteno, tá? No diplóteno você consegue ver por meio, né, de equipamentos, obviamente, tá? E por último, diacinese seria esse aumento, né, aumenta a espiralização aí do cromossomo, os centríolos, eles vão para o polo oposto, né? Então, a fase mais importante para a biologia, então, é essa, né, que vocês estão vendo, paquíteno, vai ocorrer o crossing over. O que que seria isso? A permutação, a troca de perninhas, que eu vou mostrar no desenho aqui, que seria o quê? Troca de fragmentos, né, dos cromossomos, e isso vai garantir a variabilidade genética. Isso faz com que os indivíduos sejam diferentes, tá? Então aqui tá cada fase, tá?
cada subfase, na verdade, da prófase. Então, o leptóteno, né, a separação dos centríolos, zigóteno seria o emparelhamento, né, eles estão lado a lado dos cromossomos homólogos, o paquíteno, né, que vão fazer as tétrades, né, por que tétrade? Porque tem 4, ó, né, 2 perninhas aqui e 2 perninhas aqui, ó, são cromossomos homólogos, né, então eles vão ficar ali, 2 cromossomos, né, e mais 2 cromossomos vão se unir para fazer o quê? A troca, a permutação, né. E os quiasmas, né, que é o ponto de troca, eu só vou conseguir ver aqui, ó, no diplóteno, né. Esse quiasma seria exatamente esses pontos, né, aonde vai ocorrer a troca do material, o crossing over. E aqui é a finalização, né, a diacinese seria aqui, ó, os centríolos irem para os polos, né, e promoverem ali a divisão. Então, ó, paquíteno na imagem, né, aí tem cromossomo, sei lá, o rosa e o verde, né. Aí, ó, pontos de quiasma são pontos de encontro, onde você tá vendo aqui, ó, pontos de encontro. Quando termina, né, o crossing over, olha como é que fica, né, um pegou a perninha do outro, né, e fez esse troca. Olha aí pra mim, é o cromossomo inteiro que fez a troca? Ou só partes do cromossomo? Partes, então isso é importante, tá? Cuidado, não é o cromossomo inteiro, é só o quê? Pedaços, tá? Pedaços que permitiu isso. Então, isso faz com que esse cromossomo aqui seja diferente, né, desse aqui. Aí vocês vão ver que depois ele vai se separar, então essa cromátide irmã aqui, ó, ela é diferente dessa, essa cromátide irmã aqui é diferente dessa outra segunda, tá? Bom, aí, esse é a fase prófase, né, aí a gente tem a fase o quê? Metáfase, né, metáfase 1. Mais uma vez, a metáfase, ó, os cromossomos homólogos, ó, duplos aqui, né, eles estão o quê? Na linha equatorial, tá, na linha equatorial, eles estão pareados, lado a lado, isso é de grande importância, tá. Então, os cromossomos homólogos estão pareados, tá? É aos pares, tá? Um oposto do outro. Por quê? O que que vai acontecer? Esse aqui, pretinho com a ponta cinza, ele tende a migrar para cá, para esse polo aqui, ok? E esse outro aqui, ó, que é cinza com a ponta preta, tende a migrar para cá. Eles não vão migrar para o mesmo lado. Pode acontecer, depois a gente vai ver, tá? Que seria uma anomalia. Fibras do fuso, ó, todos eles presos às fibras do fuso, na região dos cinetocoros, tá? E pareados ali. É a marca aí da metáfase. Anáfase. Anáfase seria o quê? Separação, tá? Por que separação? Ó, tá vendo? Esse aqui tá vindo para cá, né? O encurtamento aí dos cromossomos, e esse aqui tá vindo para cá. Ok? Por quê? Porque você vai ver que daqui a pouco essa célula vai se dividir aqui. Então, ó, encurtamento das fibras do fuso, as fibras estão mais curtinhas, né? Cromossomos homólogos se separam, né? E não ocorre a divisão do centrômero, né? Beleza. Ele é puxado, né? Ó, aqui, o centrômero, ele não se dividiu. Depois você vai ver na outra que ele vai se dividir. E aí, até então, a última fase, que é a citocinese, né, a telófase, para depois ver a citocinese. Então, ó, no final, a célula mãe 2Ns vai originar 2 células filhas N duplicada, tá? Que a gente vai ter a outra